Aqui são os caras de costas, né? O Levrone não estava tão bem de costas assim. O Coleman com pouquíssimo detalhe, um físico esquisito. Acabou ganhando, foi bom o suficiente para vencer, mas foi levado aí ao limite pelo Cormier e pelo Levrone. Se o Cormier chegasse tão seco como ele chegou no Arnold, e muito, ele não tava, a gente vê que tinha uma camada de água considerável, tinha até um pouco de gordura aqui na região lombar baixa, glúteo femorais. Caso esse cara chegasse extremamente seco como ele chegou em edições do Arnold, ele teria sido talvez também Mr. Olympia esse ano, perdeu a chance. Mais uma do Craig Titus, físico dele aí, 11º lugar, o cara que assassinou a moça lá anos depois e tá preso até hoje. King Kamali, que era o arqui-inimigo do Craig Titus. O Craig Titus tinha um físico melhor que o King Kamali e, se eu não me engano, o King Kamali superou o Craig Titus apenas uma vez em competições. Apesar de eles serem arqui-inimigos e brigarem pra caramba, discutirem. Não tinha rede social na época, então eles discutiam nos fóruns, né? Discutiam no getbig.com, discutiam no musclemayhem.com, que era o site, que era o fórum que tinha no site do Chad Nichols. Aqui mais uma do Art Atwood, que já faleceu, que fez a estreia dele nesse Mr. Olympia, ficando em 12º lugar. Muito volumoso, a gente vê nessa pose aqui até dá para enganar um pouco, muito volume, ombros, deltoides aqui, braços, trapézio gigantesco, peitoral estriado, as pernas não eram seu ponto forte, mas era um cara que era um mass monster, o volume era o ponto forte dele e não a estética. Mais uma do Kevin Levrone, muito boa, né? Essa pose do Levrone era muito boa, os braços dele são muito bons, os tríceps têm um formato muito bonito, os bíceps também, o ombro. O peitoral podia ser mais cheio, mas ele tinha uma lesão, né? Que ele conquistou essa lesão nos primeiros anos de profissional dele, uma ruptura que nem aparece muito. O cara que fez a cirurgia fez um excelente trabalho, físico muito legal. Faltava perna, né? Foi o Olímpia do C. Se o Levrone tivesse trazido perna, se o Chris Cormier tivesse vindo seco. Aqui o Paco Bautista, mais uma vez, o espanhol super seco, com as ginecomastias bem aparentes. Na minha opinião, eu acho que um bodybuilder profissional não deveria ser permitido competir com ginecomastia desse, sabe, com esse tipo de problema. Acho que devia ter uma checagem no backstage. Pô, tá com ginecomastia assim, tá muito feio. Pô, infelizmente você não vai competir, você não atinge os parâmetros de qualidade da categoria. Mas ele tava muito seco, né? Físico aí interessante também pra parte freak. E falando em freak, a gente tem o australiano Lee Priest, gigantesco. Vejam, né, como o braço dele tem um aspecto sólido, os ombros têm um aspecto sólido, o peito parece que é de pedra, vascularização, estriações. O problema do Lee Priest sempre foi abdômen baixo e coxas, glúteo e coxas, que ele sempre aparecia retendo líquido, sempre foi complicada a vida do Lee Priest para tirar essa água, essa gordura daqui. E justamente em 2002, logo antes do Olímpia, foi a primeira vitória profissional do Lee Priest como profissional, obviamente, no San Francisco Pro. Naquele tempo a gente tinha muito menos shows, a gente tinha talvez 10 shows se tivesse no ano. E o top 3 classificava para o Mr. Olympia. E ele ganhou e acabou conquistando a vaga. Estava muito melhor do que ele está aí, mas pro Olympia ele acabou perdendo o pico dele. Fiz de frente, como a gente falou, as coxas do Coleman muito maiores do que as do Levrone, não tinha nem comparação. A região de cintura, a do Levrone, muito melhor que a do Coleman, com veias aparecendo aqui. O Coleman é uma bagunça, né? A gente não via o que era o que aqui. Aqui é uma do Coleman brigando e gritando com alguém, falando: Kevin Levrone, contrai a perna, cara, para dar gosto à competição. O Levrone ali, cara, tô tentando, fazendo most muscular. O Chris Cormier fazendo most muscular. E o Coleman aqui travando a perna. Uma foto legal. A gente percebe, né? O Chris Cormier estava com bastante água aqui. Não estava seco como ele vinha de costume, infelizmente. Aqui uma foto do Gunther Schlierkamp seco. As veias aqui varicosas, né? Que eram marca registrada dele. Aparentes.
estrutura muito grande, fazendo o Flex Wheeler parecer pequeno. O Gustavo Badel novinho ainda, ele tinha os dias melhores dele competitivos viriam nos anos seguintes, mas já é um físico legal, ele teve uma mudança violenta de 2002 para frente. A gente vai ver isso nos próximos histórias completas do Mr. Olympia. Mais uma foto de comparações aqui, o Coleman perto do Darren Charles. Darren Charles ficava parecendo uma criança perto dele. E o Claude Glu também aqui, um físico bonitão também, um físico legal, já era mais velho o Claude Glu nessa época, mas estava se segurando bem aí perto dos novinhos. O Gustavo Badel, um duplo bíceps de frente, né? Faltava bastante da perna, estava com retenção hídrica, não foi um grande show do Gustavo Badel, que, como eu disse, nos anos seguintes ia dar uma chocada no mundo aí. O Nasser, veja só, o Nasser estava mal, né? Já não era já mais o mesmo Nasser de antigamente, de 97, 98. Infelizmente a saúde já não estava tão boa. Veio lisão, veio muito ruim. Provavelmente já não estava mais fazendo efeito, né? Os recursos de ergonomia que ele usava. Infelizmente a idade chega para todo mundo e o Nasser já tinha visto ali os seus melhores dias passando pelo retrovisor. O Flex Wheeler, mais uma vez, né? Decepcionante. Até a carinha estava uma carinha de decepcionado. O Gunter, que ao longo do campeonato foi secando e secando, é uma pose muito potente dele, muito forte, né? O peitoral estriado, a gente vê as estriações aqui, bem dividido, né? Com o deltoide, o braço com uma boa separação, a cintura meio largona, mas não tinha o que fazer, mas ele estava bem seco, bem chapado, as pernas com quase nenhuma gordura e bem secas, com pouquíssima água, quase nenhuma água. A gente via aqui estriações, ó, no reto femoral, que é muito difícil de ver, estava bem seco, foi um grande ano aí do Gunter. E a gente tem o Art Atwood, numa pose mais aberta, olha só como aí as falhas, né, do físico dele aparecem, o ombrão cheio de óleo, os braços bem esquisitos, aqui ó, né, os braços bem esquisitos, o abdômen totalmente liso, o peitoral esquisito, a perna com formato totalmente, né, nada a ver, quadríceps não eram tão grandes assim, nessa posição aqui mais esquisito ainda. Era um tanque de guerra, né? Era um cara volumoso, gigante, mas ó, estética nenhuma. O Lee Priest, pequenininho, parecia um curiango aí, cabelinho todo arrepiado. Sempre foi muito bem o Lee Priest, né? Foi um dos melhores anos da carreira dele, competindo. Físico muito legal. Não estava tão cheio, eu acho que ele veio menor e mais murcho nesse Mr. Olympia. E mesmo assim não conseguiu tirar a água que precisava tirar. Não foi um Olympia legal para ele. Aqui já é o Coleman, logo após a vitória, ter sido anunciado o vencedor, ele dando autógrafos, né, para o público aqui, como era diferente, né, as competições. Aqui o Gunter perto do Coleman, o Gunter já chegando próximo dele, o Gunter ficou em 5º lugar no Olympia aquele ano, o Gunter que pouco tempo depois venceria, superaria o Coleman. O Coleman, ó, abdômen muito estufado, foi perdendo condicionamento ainda mais ao longo do campo da competição, que já eram as finais, e o Gunter foi só melhorando e só secando, né? O Coleman tá até desanimado, ele tava com medo esse dia, provavelmente estava preocupado se ele ia vencer esse campeonato ou não. Mais uma pose aberta, né? Daquelas lá que a gente viu antes. O Levrone, ó, o Levrone travadão. O Levrone foi muito bem também. A parte superior do Levrone esse ano estava muito boa, né? Pela frente. A linha de abdominal dele muito bem, abdominal, os oblíquos aqui cortadinhos, abdominal. Faltou mesmo foi coxa, né? Mais uma no Lee Priest, chupado. Ele tava murchão, né? Mas isso nessa pose valoriza, ó, porque não é uma pose de expandir, é uma pose dele ficar pequeno. Os braços são grandes, não tem jeito, mesmo murcho, eles são gigantes, bem maiores que a cabeça dele. O abdominal aqui sequinho, olha só como a gente via, parecia que tava sendo esculpido na pedra, né? Os oblíquos, ó, muito legal de ver. Raramente a gente vê esse tipo de desenvolvimento muscular nos caras da Open ou 212 hoje. Na Classic a gente ainda vê e é muito legal. As pernas, ó, totalmente retidas, com muito líquido, tem um pouco de gordura ali. Aí um call-out, uma comparação dos caras que estavam lá atrás, né? Craig Tights, Art Atwood e o Ahmad Haidar. O Art Atwood, ó, gigantesco, mas o físico, né, o shape totalmente fora de proporção, as pernas muito pequenas.
ele tinha que abrir muito, a gente vê que ele roda muito. O Ahmad Haidar, que tinha a perna um pouco melhor, a gente percebe que ele não tá precisando rodar muito. A gente vê aqui a face frontal, lógico que a gente não tá bem de frente para ele, a gente vê bem a face frontal do quadríceps e essa perna um pouco mais girada para dar um aspecto mais em X. Mas o Art Etude, como tinha a cintura muito larga e os quadríceps muito ruins, ele tinha que girar muito. A gente vê a face lateral das duas pernas, porque ele girou bastante uma perna em relação à outra. E mesmo assim não estava legal, fica esquisitíssimo o físico. E o Craig Titus também, que não estava numa boa noite ali, né? Tava também shape bem esquisitão. Uma foto do Kevin Levrone sozinho. Aqui também 3 Mass Monsters, né? Eu pus essa foto aqui em homenagem aos Mass Monsters da noite. O Gunter, muito gigante, muito seco e muito bom. O Nasser já com o físico decadente, infelizmente. E o Art Atwood, que foi o ponto alto da carreira dele, foi estar nesse Mr. Olympia. Mais um físico. Cada foto que a gente vê é uma mais feia que a outra, né? Infelizmente, já faleceu, que Deus o tenha, mas o físico não era nada agradável. O Flex Wheeler, mais uma vez, por falar em físico nada agradável, né? Eu fico inconformado vendo essas fotos. Como que o cara conseguiu estragar o físico dele, né? Em menos de 10 anos, a gente lembra de 93, aquele Arnold que ele competiu, o Olímpia, enfim. Físico maravilhoso, e em 2002 essa coisa monstruosa, né? Infeliz aí, muito triste de ver. O Coleman descendo da escadinha pro backstage com a medalha. Esse fotógrafo, eu acho que ele era um cara, ou ele era muito feio, ou ele dava uns pulos na frente dos caras de surpresa, porque todo mundo que tira foto com ele fica com essa cara de assustado, né? Mais uma pessoa com cara de assustado para ele. Ou esse flash era muito forte, eu não consigo entender. As coxas dele gigantescas, mas, né? Aqui o Joe Hader e o Ben Hader, os dois ainda vivos naquela época, bem, né? Os dois já velhinhos, mas em estado muito bom. E o Coleman campeão, por pouco, hein, Coleman? Por pouco. E aqui a gente termina a história completa do Mr. Olympia, ficando aqui a última parte, a terceira parte. Fico feliz por quem acompanhou, espero que vocês tenham gostado. E em breve, história completa do Mr. Olympia 2003, que vai ser um ano também muito legal. É o Coleman renascendo, o Cutler voltando. Muitas histórias interessantes acontecendo ali em 2003. Muito obrigado para quem viu até agora. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.